O primeiro jornal que foi criado, produzido e que circulava no território do Brasil foi nomeado como Gazeta do Rio de Janeiro, um jornal governista, que servia para narrar o cotidiano da realeza brasileira, nada atrativo para o público. Mas antes disso, já existia outro jornal que circulava por aqui de forma clandestina e ilegal, o Correio Brasiliense. O periódico era uma criação do jornalista e diplomata Hipólito da Costa, que produzia o conteúdo em Londres e chegava aqui às escuras. Depois disso, surgiram jornais de cunho panfletário que se opunham aos meios convencionais de mídia, discutindo temas como abolicionismo e pautas operárias. No movimento modernista de 1922, o destaque foi a revista Klaxon, termo que significa buzina em francês. Como porta-voz do movimento, o veículo tratava principalmente de arte e contava com inúmeros intelectuais da época em sua redação, como Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Mas foi a partir de 1964 que o jornalismo alternativo atingiu seu ápice no Brasil, e claro, o regime militar era o grande inimigo. Nos anos mais brandos, o humor e a sátira eram predominantes. Foi só depois de 1969 que esses jornais passaram a ter um teor mais político e existencialista. Dessa época, você provavelmente já ouviu falar do memorável O Pasquim, que junto com outros jornais como Brasil Mulher, Co-Jornal, Crítica, Ex, Opinião, Movimento e Versos marcaram história por conta do diferencial no padrão gráfico e na amplitude que conquistaram junto às elites progressistas. Durante todo esse tempo, a ideia de criar um modelo de sustentabilidade financeira era completamente condenada. Para esses jornais, pensar em estratégias administrativas era sinônimo de conivência com o regime militar e com a mídia convencional, que em muito dependia do aporte financeiro do governo. Por muito tempo, a chama desses jornais alternativos ficou guardada na história do Brasil. Mas perto do ano de 2013, muita coisa mudou e essas coberturas jornalísticas contra-hegemônicas voltaram a ganhar força, só que dessa vez na internet. Apesar das diferenças, essas novas iniciativas continuam tentando trazer luz a assuntos de interesse público que são deixados de lado pela grande mídia. Olhando para tudo isso, a gente percebe que o jornalismo alternativo é diretamente ligado à insatisfação popular e ao conceito de democracia. Independente se tenha surgido em 2013 ou em 1964, o grande objetivo desses jornais é fazer do jornalismo uma atividade de transformação.